Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa parte da disciplina que vai se dedicar ao estudo dos direitos humanos sob a perspectiva do pensamento liberal. Algumas variáveis que nós vimos correlacionadas, que estavam contextualizadas com as motivações da ascensão do Estado absolutista, elas também aparecerão aqui. Então, quando a gente começa estudando lá como uma das causas da ascensão do Estado absolutista, por exemplo, as cruzadas que permitiram a retomada do comércio com a parte do Oriente, e aí surge a necessidade da formação de um mercado nacional, e com isso há um enfraquecimento daquelas divisões estamentais relacionadas ao feudalismo, né, que estava lá concomitante a tudo isso, gerando a necessidade de uma autoridade centralizada no mercado nacional, e aí isso gera a possibilidade de ascensão desses monarcas com uma concentração de poder que antes não existia. Esse mesmo comércio agora vai expandir globalmente. Nós não estamos mais falando apenas daquelas aberturas das rotas comerciais, pensando ali a referência das cruzadas, mas nós temos aqui o processo das grandes navegações. As grandes navegações permitirão aqui aos estados europeus dominar, avançar em relação ao território de outros povos, né, e irão explorar esses outros povos, irão se apropriar, usurpar a riqueza dos territórios desses outros povos, e isso, de certa forma, trará riqueza para dentro do seu território, né? Esse processo todo nós chamamos de mercantilismo, essa possibilidade de negociação numa escala maior, para não dizer global ali, que acontece, né? Vez ou outra, quando a gente se depara com textos que falam sobre globalização, essa seria uma dos primeiros movimentos aqui de globalização que nós podemos indicar aqui no alvorecer da modernidade. Pois bem, por que isso é importante, pessoal? Porque aqui, como um dos primeiros itens do nosso contexto histórico, eu destaquei para vocês que é importante vocês considerarem a ascensão do comércio e das cidades para a formação do pensamento liberal. Isso é importante porque, como que isso se contextualiza dentro da dinâmica dos nossos estudos? Veja bem, o pensamento liberal ele vai ser a antítese do pensamento que legitimava o poder da nobreza. E por nobreza nós podemos entender aqui o rei como uma espécie de nobre, né? Então existem dois grandes grupos talvez que nós possamos pensar aqui. A nobreza e esses burgueses. A nobreza tinha o poder, mas não trabalhava. Os burgueses trabalhavam, mas não tinham o poder no sentido político, né? Agora, o que acontece? O lugar de burguês, e isso é um pouco estereotipado, tudo isso que eu estou afirmando agora, mas só para que a gente possa ter uma referência um pouquinho mais didática, o lugar de burguês é onde? Na cidade, porque na cidade que você consegue comerciar melhor, né? Você desenvolve o comércio, as pessoas estão mais próximas umas das outras, então o teu público, aquele que vai consumir, vai comprar a tua mercadoria, está todo concentrado em um espaço só, os teus fornecedores também estão mais próximos de você, de modo que a cidade é o lugar por excelência onde a burguesia se concentra. Em contrapartida, a nobreza estará onde? Na cidade? Não, estará no campo, né? Porque é no campo que a nobreza tem os seus servos, é no campo que a nobreza exerce os seus privilégios, né? O direito de privilégio. Então, quando o rei concedia terras ao nobre, exatamente pensando numa relação de exploração ali do modo feudal que ocorre no campo. Então, o campo é o habitat natural da burguesia, aquelas casas grandes, né, com grande espaço, um monte de gente trabalhando, menos o nobre, claro. Então, quando a cidade começa a se concentrar e expandir, cada vez mais gente vai chegando na cidade, cada vez mais gente está ali interagindo dentro dessa referência, desse modo de vida burguês. De novo, tem alguma generalização nisso tudo, mas só para que a gente possa vislumbrar isso de uma forma aqui um pouco mais didática, tá? Então, quando a gente fala aqui no surgimento das cidades ou na afirmação das cidades, no seu desenvolvimento, nós estamos falando, olha, com isso, com a ascensão desse espaço urbano, está se criando aqui uma margem, né, um espaço onde o poder da nobreza é relativizado, onde o poder da nobreza pode ser
questionado. É esse o espaço, essa referência urbana que vai contribuir aqui para a ascensão do pensamento liberal. Eu já vou especificar para você de forma mais detida qual a relação do pensamento liberal com os direitos humanos, mas eu preciso que você entenda isso para quê? Para que você desnaturalize algumas concepções. Você não pode chegar ao final dessa disciplina achando, olha, é óbvio que a vida é um direito humano. Não, não é óbvio. Isso é um processo histórico, né? Não é natural como a chuva, como o vento. Isso é resultado de um processo que é importante que você compreenda. Por isso, esse é meu objetivo de ficar falando tanto sobre história e não mencionar tanto assim documentos jurídicos aqui no curso, tá? Então, a ideia do comércio da cidade as ideias, né, acabam aqui se correlacionando. Só que o comércio ampliado por essas grandes navegações, por essas práticas do mercantilismo e as cidades cada vez mais ganhando projeção. Projeção, quanto mais a cidade cresce, menos os nobres têm controle sobre aquele contingente populacional, beleza? Essa é a síntese aqui desse primeiro ponto. E aí aparece esse segundo tópico aqui no quadro. O segundo tópico nos diz o seguinte: há uma concentração de poder econômico, mas sem a participação política proporcional. E é claro, né, pessoal, a história como nós a conhecemos, ela é contada pelos vencedores das batalhas, né? E nesse caso, quem vence as batalhas é justamente a burguesia, por isso, quando a gente estuda aqui os processos revolucionários liberais, esses que consolidam o modo de ser, de existir da burguesia, o que nós temos como referência principal é justamente a vitória, os vitoriosos contando a sua versão da história. Então, por isso que a gente acaba colocando um fardo maior ali nos outros grupos sociais. Então, nesse caso, o que acontece, né? Sob a perspectiva burguesa, o pessoal trabalhava bastante, era eles que colocavam a mão na massa, nobre não colocava a mão na massa, né? Existe aqui uma referência, uma certa tradição que associa o trabalho como uma espécie de danação, né? Uma espécie de consequência do pecado original. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, aparece dentro de uma certa possibilidade ali de interpretação do Gênesis na Bíblia, que a partir daquele momento precisarão ganhar o seu sustento com o suor do próprio rosto, ou seja, a ideia de um trabalho, de ter que trabalhar é uma espécie de consequência do pecado. Já pensou, você é nobre, vai querer trabalhar, vai querer colocar a mão ali no cabo da enxada? Não, no máximo no cabo da espada, né? Então, esse jeitinho todo particular de ser da nobreza aqui, de modo a não ficar fazendo nada, salvo em tempos de guerra, enquanto todo dia o restante trabalhava para ganhar o próprio sustento, faz com que o pessoal pense, olha, mas esse cara aí que o rei está ouvindo, que está interferindo nos rumos, nas decisões políticas do país, esse cara nem trabalha, né? Esse cara herdou, ele é herdeiro, não tem por que ele ser ouvido dentro desse contexto. Enquanto eu que sou burguês estou aqui, estou eventualmente ralando, estou comerciando, estou recolhendo os tributos para sustentar o Estado, para sustentar a inércia dessa casta da nobreza aí, estou sustentando esses castelos, estou sustentando essas guerras, esses luxos, etc., e não estou tendo um retorno do Estado, não estou vendo sentido nessa palhaçada que está acontecendo aqui no Estado absolutista. Então, os burgueses cada vez mais conseguiam enriquecer, e eles, com a liberdade econômica que já tinham conquistado, com a consolidação desse mercado nacional, com a possibilidade dessa expansão que as navegações marítimas também permitiram a exploração das colônias, os caras começaram a ganhar muito dinheiro. E ganhando muito dinheiro, mas sem poder interferir nos negócios da política, sem ter a opinião considerada nessa seara. E uma hora isso aí vai enchendo, uma hora explode naquilo que nós chamaremos na sequência aqui de revoluções burguesas, beleza? Mas antes da gente chegar nas revoluções burguesas, eu quero comentar ainda aqui brevemente alguma fundamentação filosófica sobre o pensamento liberal. Afinal, a gente meio que acha, nossa, né, essas ideias de filósofos ficam tão distantes da nossa realidade, os caras ficam lá, desde Sócrates, tem um livro que é só para tirar sarro do Sócrates, de um contemporâneo dele chamado As Nuvens. O cara fica olhando para cima, pensando em um outro mundo e acaba caindo aqui no buraco da vida real, né? Então, a filosofia ela é bastante importante, ela que consegue tentar justamente sair dessa realidade para conseguir julgar, compreender melhor essa realidade que nós estamos vivendo. Essa aí, a de qualquer tempo, né? E por isso a importância dos filósofos aqui nesse discernimento. Então, nós temos o John Locke
como sendo uma das grandes referências do pensamento liberal. E é claro, pessoal, eu peguei uma linha um pouquinho mais tradicional. Nós poderíamos, por exemplo, recorrer ao Etienne de la Boétie, que é uma baita de uma obra, né? Vai servir aqui como um grande embate, um grande questionador do exercício do poder estatal, mas que tradicionalmente não aparece. Eu gostaria de, pelo menos nesse momento da nossa disciplina, apresentar a referência tradicional e aí depois a gente faz um apanhado um pouco mais crítico sobre os direitos humanos. Então, John Locke é importante por quê? Porque ele acaba sendo aqui um sintetizador das ideias que permearam o Reino Unido, né, a comunidade a Commonwealth, no contexto da Revolução Gloriosa, que é um evento que acontece em 1688. O Locke publica também na década de 80 do século XVII a sua principal obra, que é o Segundo Tratado do Governo Civil, e nessa obra ele pega a estrutura do contrato hobbesiano, do contrato social hobbesiano, mas faz uma outra leitura. Olha, enquanto Hobbes achava que o ser humano era egoísta, safado, cachorro, sem vergonha, lá no estado de natureza, o Locke vai falar, olha, as pessoas até que não são tão ruins assim dentro do estado de natureza, na dinâmica do estado de natureza. Porém, eventualmente será necessário o exercício de punição. Eventualmente uma pessoa poderá viver aqui em uma outra lei que não aquela lei da razão, e ela vai precisar ser punida. O problema é o exercício dessa punição, da proporcionalidade dessa punição. Quem será o árbitro dessa proporcionalidade para que a vítima não transmute, não perverta o exercício da justiça em exercício de vingança? Então eu preciso ter um terceiro imparcial para ser o árbitro das relações sociais, né? Para saber se de fato houve uma violação e qual é a proporcionalidade dessa pena caso de fato tenha ocorrido. E aí a necessidade desse terceiro imparcial para evitar essas rusgas, esses eventuais ruídos que poderiam acontecer no estado de natureza é aquilo que justifica o Estado, a ascensão do Estado para John Locke. Depois nós temos aqui o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, pessoal, ele também tem um sistema filosófico bem relevante aqui para o nosso pensamento liberal, e ele faz uma inversão. Ele entende que a existência da sociedade não salva os direitos naturais como normalmente se pensa ali dentro dessa dinâmica contratualista, como vai ser com Locke, como vai ser com Kant. Não é para dar maior segurança ou para salvaguardar de alguma forma algum direito que as pessoas possam ter. Ao contrário, viver em sociedade corrompe o homem, né? Quando o homem vive no estado de natureza, ele está numa situação de amoralidade, não tem a ideia de certo ou de errado. A partir do momento que a propriedade privada existe, né, e assim começa a segunda parte lá do discurso, que é uma das obras importantes dele, a sociedade se corrompe, se deteriora a natureza humana, e agora cabe a ideia de um resgate dessa compreensão da melhor versão que o gênero humano pode ser, a partir da concepção de perfectibilidade. Então, os direitos naturais, aquilo que nós vamos tratar na sequência como sendo os direitos aqui do pensamento liberal, são como referências éticas para o desenvolvimento do gênero humano, para que ele possa se recompor dessa corrupção inicial da gênese da constituição da sociedade. Bom, e aí nós temos aqui por último o Immanuel Kant. O Kant, talvez ele encerra a fase aqui dos contratualistas liberais e ele diz que a liberdade é o maior dos direitos. Nós temos em alguma medida liberdade no estado de natureza, mas o problema é quando o convívio com as pessoas é necessário, essa liberdade pode ser precária, e para que ela tenha aqui uma maior segurança, uma maior estabilidade, é importante, por um imperativo da razão, que na nomenclatura, no universo kantiano, será chamado aqui de imperativo categórico, né? Aquilo que tem que ser feito independentemente das consequências, faz com que o Estado seja necessário para que a lei, o direito civil, possa conferir estabilidade, previsibilidade aos direitos do gênero humano, né? Aos direitos do ser humano, e aí, portanto, a função do Estado no pensamento liberal não é dizer assim, olha, nossa função é acabar com o Estado. Não, isso não existe no pensamento liberal, e em boa parte das correntes que acreditam nos direitos humanos, isso não vai existir, salvo ali um viés anarquista, né? Mas o que se acredita é que o Estado é maior ou menor responsável, ele surge
com a finalidade de proteção dos direitos humanos aqui dentro desse pensamento. Ou seja, em vez da garantia da paz, que seria a finalidade lá do Leviatã dentro do pensamento hobbesiano, agora nós temos o Estado como compromissado com a proteção disso que nós chamamos aqui de direitos humanos, ok? Muito obrigado por me acompanhar nessa introdução e até a nossa próxima aula.